Ontem o São Paulo recebeu no Morumbi o time do Palmeiras e acabou levando uma virada histórica. Mas o que roubou a cena nesse jogo acabou sendo a péssima arbitragem de Ramon Abate Abel, que acabou prejudicando claramente o tricolor. Agora você entenderá o porquê e o mais importante, quem é o verdadeiro culpado em toda essa história. Antes, um aviso, esse vídeo é um oferecimento do aplicativo SofaScore. No SofaScore você não perde nada de nenhum campeonato do mundo e o melhor, de maneira gratuita. Lá você vai encontrar os horários dos jogos, os resultados, as classificações e muitas estatísticas. Então se você curte tudo isso, você pode baixar o aplicativo agora. Escaneando esse QR Code aqui, é só você apontar a câmera do seu celular ou depois preferir, clica no primeiro link da descrição. Ontem foi dia de choque rei. O São Paulo recebeu no Morumbi o time do Palmeiras e acabou levando uma virada para muitos histórica e inesperada. O São Paulo, em geral, quando joga no Morumbi, leva larga vantagem sobre o Palmeiras. Só que ontem isso mudou. Parecia que seria mais uma vitória do São Paulo jogando em casa, por uma vitória já no primeiro tempo por 2-0, só que no segundo tempo o Palmeiras, com mudanças importantes do Abel, conseguiu fazer o 3-2. São Paulo saiu vencendo com gols de Luciano e Tapia, e o Palmeiras no segundo tempo buscou a virada com Vitor Roque, Flaco Lopes e Sousa. Vamos falar agora sobre como o São Paulo foi prejudicado no jogo de ontem. Primeiro lance sobre o qual nós precisamos falar é o pênalti escandaloso que não foi marcado para o São Paulo. Logo no comecinho do segundo tempo, o Luciano bate para dentro da área e o Tapia está chegando para poder concluir para fazer o gol. Ali estava 2-0 e o Palmeiras estava muito exposto. Então o Luciano toca ali meio que nas costas do Gomes e o Tapia está chegando para fazer o gol. O Alan, que tinha acabado de entrar no jogo, ele vem para acompanhar o Tapia, só que ele escorrega. Fica claro que o Alan escorrega. Só que ele escorrega e acaba dando um carrinho que ele pega o Tapia dentro da área. O Tapia tá tentando disputar a bola, quer correr atrás da bola, e o Alan, por acidente, não consegue nem disputar a bola. E acaba dando esse carrinho no Tapia. Claramente, um pênalti. Não foi um pênalti intencional, fica muito nítido que houve um escorregão por parte do Alan, só que aquela velha história. Sem querer, também é pênalti. Concordam? Então o Alan dá essa entrada no Tapia, que vocês estão vendo aí por vários ângulos, e o juiz Ramon Abate Abel não marca o pênalti. Aí você pensa, poxa, o pênalti ele é claro. O juiz não marcou, mas ainda tem pelo menos o VAR para poder corrigir e chamar o Ramon Abate Abel para revisão. Só que o juiz que estava no VAR, Hilbert Estevam da Silva, não chamou o Ramon Abate Abel para revisão. Então, com isso, um pênalti que até então era claro para o São Paulo, acabou passando batido. E acabou passando batido também a oportunidade do time do Crespo fazer um 3-0 logo no comecinho do segundo tempo. O que com certeza ia quebrar qualquer estratégia que o Abel tivesse montado no intervalo. O Abel veio do intervalo com Maurício, veio do intervalo com Alan. Então tudo que ele tinha pensado pro segundo tempo para tentar um empate ou uma virada seria quebrado com um terceiro gol do São Paulo. Se já não bastasse esse pênalti não marcado do Alan no Tapia, poucos minutos depois tem um lance em que Andreas Pereira merecia ter sido expulso. O Andreas vai dividir uma bola com o Marcos Antônio e acaba solando o Marcos Antônio. Logo de cara, Ramon Abate Abel vai lá e aplica cartão amarelo para o camisa 8 do Palmeiras. E novamente, o VAR não chama Ramon Abate Abel para revisão para dar cartão vermelho para o Andreas. Ali o jogo estava 2-0 ainda, e se o Palmeiras ficasse com um jogador a menos, é algo que também poderia interferir no resultado. Novamente, as estratégias do Abel, que ele passou para o seu time no intervalo, iriam por água abaixo com você tendo um jogador a menos. Sem esse pênalti para o São Paulo e sem a expulsão do Andreas, o jogo foi se desenrolando, o Palmeiras foi crescendo dentro do jogo e conseguiu a virada que eu falei para vocês, com os gols do Vitor Roque, do Flaco e do Sousa. Claro que depois do jogo, o São Paulo quis reclamar da arbitragem. Fez um pronunciamento oficial, postou o lance do pênalti do Alan no Tapia nas redes sociais e até chegou ao ponto de o presidente do São Paulo, Júlio Casares, ligar para o presidente da CBF, o Samir Chaldi, para fazer a sua reclamação sobre a arbitragem desse jogo. Não demorou e a CBF já tomou um posicionamento. Eles decidiram afastar
tanto o árbitro de campo, o Ramon Abate Abel, quanto o árbitro que estava comandando a cabine do VAR, o Wilbert Estevam da Silva. Então, os dois foram afastados e vão passar por aquele famoso processo de reciclagem. Eu vou até ler para vocês o exato termo que a CBF usou para justificar os afastamentos da dupla. A CBF disse que eles serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna para posterior retorno às atividades. Então esse é o famoso processo de reciclagem, a famosa geladeira, que quando um juiz comete algum erro ou um bandeirinha, ele acaba indo então para essa reciclagem, passa por uma nova fase de estudos, para depois, quando dá uma baixada na poeira, ele volta a apitar. Agora vamos falar sobre quem é o culpado por tudo isso. Ficou muito claro que o São Paulo foi prejudicado, isso teve interferência no resultado, e agora a gente precisa entender onde é a pecinha que vai mudar tudo isso. Quando geralmente acontece algum lance assim, o torcedor que é mais passional, ele vai achar que a culpa é de quem? Ah, teve o pênalti não marcado, a culpa é do Alan. Teve a expulsão que não aconteceu, a culpa é do Andreas. A culpa é do Palmeiras, a culpa é da Leila, a culpa é do Abel. Só que não é bem por aí. Basicamente, se você pegar ao longo do ano, vão ter momentos em que todos os times do Brasil vão ser prejudicados. Ontem foi o São Paulo, no próximo jogo pode ser o Palmeiras. Já teve jogo que eu vi o Flamengo ser prejudicado, jogo que eu vi o Grêmio ser prejudicado, jogo que eu vi o Corinthians ser prejudicado. Então, não é algo que acontece beneficiando apenas um time ou só um time sendo prejudicado. Um dia você é prejudicado, no outro você é beneficiado. Então, onde que mora o erro? Na minha opinião, os erros de ontem do Ramon Abate Abel e do Wilbert Estevam da Silva não tem nem nada a ver com o treinamento. É muito óbvio que os nossos árbitros, os árbitros brasileiros, eles precisam ser profissionalizados. Quando você capacita melhor os seus árbitros, dá melhores treinamentos e os permitem viver só disso, só de arbitragem, é normal que o nível vai subir. Assim como, por exemplo, existe hoje na Inglaterra. Só que os erros de ontem, para mim, eles não têm nada a ver com treinamento. Eu, particularmente, não tenho nenhum treino de arbitragem e eu pude perceber claramente que foi pênalti do Alan Tapia e vermelho do Andreas pela solada no Marcos Antônio. Você, acredito que não tenha também nenhum treinamento de arbitragem e você pode ter tido a mesma interpretação que eu tive. Então, onde que mora o erro, na minha opinião? Na definição do critério. A comissão de arbitragem da CBF, que hoje é comandada pelo Rodrigo Sintra, ela tem que deixar muito claro para os árbitros em geral, para os bandeirinhas, qual que é o critério. Então, por exemplo, ontem, qual seria o critério? Pessoal, quando tiver um jogador que escorregou e derrubou sem querer um atacante adversário dentro da área, é pênalti ou não é? Ah, definimos o critério que é. Então ontem seria pênalti. Outro critério, quando um jogador pega e dá uma solada no adversário, da mesma maneira que o Andreas fez com o Marcos Antônio, é cartão vermelho ou vai ser só punido com cartão amarelo? Ah, vai ser com cartão vermelho. Beleza, então você definiu um critério. E aí todos os árbitros do campeonato vão apitar da mesma maneira, porque um critério foi definido. Agora, fica complicado quando você pega, por exemplo, o jogo do São Paulo contra o Fortaleza. Na semana passada, e logo no primeiro tempo, o Rigoni é expulso por uma solada, se não me engano, no Daverson, muito parecida com a que o Andreas deu no Marcos Antônio. Então, no caso do Rigoni, ele foi expulso, e no caso do Andreas, ontem, ele não foi expulso. Então, aí tá muito nítido que não existe um critério, não existe um padrão. Não dá para um jogo, um juiz apitar de uma maneira, e quando vai num outro jogo, um outro juiz apita de outra maneira. Tem que ter um critério, e quem define o critério é a comissão de arbitragem. Então aí, no caso, o Rodrigo Sintra que tem que se ligar nisso. Agora vamos falar da parte de culpa que cabe ao São Paulo, tirando do contexto da arbitragem. São Paulo teve um pênalti que não foi marcado para ele e deveria ter ficado com um jogador a mais. Agora, convenhamos, para um time que está ganhando de 2-0, jogando em casa e com o adversário psicologicamente abaixo por ter saído tomando 2-0 no primeiro tempo, o São Paulo, para mim, tinha a obrigação de pelo menos segurar esse 2-0. Se fosse para tomar gol, então que ganhasse de 2-1. Só que o São Paulo viu o Palmeiras crescer dentro do jogo, o Hernan Crespo não fechou a casinha e não soube lidar com as mudanças que o Abel fez. O Abel manteve o Vitor Roque e o Flaco como dupla de ataque. No intervalo, ele promove as entradas do Maurício, que entra bem no jogo, a entrada do Alan, que entra bem no jogo, depois promove a entrada do Jefté, que também entrou muito bem por aquele lado esquerdo. E se vocês pegam os gols que o Palmeiras fez,
Não é como se fossem gols de bate-rebate, gol de escanteio, não. Foram jogadas trabalhadas. Você pega o primeiro gol que o Palmeiras fez, o gol do Vitor Roque de cabeça, é uma jogada que o Palmeiras sai trabalhando a bola desde o campo de defesa. E o São Paulo com a linha lá em cima. Tá ganhando de 2-0, o adversário não tá bem no jogo? Fecha a casinha. Ou então o Hernan Crespo reforça a marcação. Então ontem, tudo bem, a arbitragem interferiu demais no resultado. Só que um time como o São Paulo, vencendo por 2-0 em casa, não pode se dar ao luxo de tomar 3 gols num espaço de 20 minutos. Porque o primeiro gol que o Palmeiras marca é ali com 25 minutos do segundo tempo. E aí, o último gol, marcado pelo Sousa, ele sai praticamente aos 45. Não dá pra você tomar os gols da maneira que você tomou com o time tão espaçado. Você pega o segundo gol, que foi o gol do Flaco, que ele bate de fora da área. É uma bola que estava nos pés do São Paulo, e o São Paulo entregou, aí a defesa ficou vulnerável. Então, assim, a arbitragem influenciou? Influenciou. Mas inadmissível tomar 3 gols em 20 minutos jogando em casa, ganhando de 2-0 e com o adversário até então fazendo um jogo bem ruim. Então aí entra a parte de culpa do São Paulo, com o Crespo, que pra mim não leu bem as mudanças do Abel no segundo tempo, e entra, obviamente, a culpa dos jogadores do São Paulo, que relaxaram e sentaram no resultado. No fim, esse placar muda muita coisa no campeonato, principalmente pro Palmeiras, porque com essa vitória, o Palmeiras assume provisoriamente a liderança do campeonato. O Palmeiras hoje é o líder, empatado em pontos com o Flamengo, mas está à frente pelo critério, se não me engano, de vitórias, sendo que o Palmeiras ainda tem um jogo a menos. Então o Palmeiras assume a liderança, tendo ainda a possibilidade de se isolar com esse jogo a menos que tem. Queria agora saber sua opinião aqui nos comentários sobre o jogo e sobre os erros de arbitragem. Concorda comigo sobre a questão do critério que eu falei? Que se você define um critério, fica muito mais fácil de você poder cobrar e também fica até mais fácil de os árbitros acertarem? Não se esqueça de comentar, quero ver sua opinião também. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa segunda-feira, primeiro vídeo da semana. Agradeço a você por ter assistido o vídeo, se gostou, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Vini Weier aqui, valeu, falou e fui!